O salve, salve do povo de Deus, com a santa paz do Senhor. Irei mais uma vez, em nome do Senhor dos Exércitos, deixar mais uma mensagem. Povos, língua para você que não conhece o mandamento, que não conhece os ensinamentos espirituais. Eu quero falar algo sobre a vida de um rei, que a Bíblia aponta como foi o homem mais sábio da terra, Salomão, que ele pediu sabedoria e Deus deu sabedoria a ele. Mas a verdadeira sabedoria que nós temos que pedir, como está escrito em Jó, capítulo 28, versículo 28, que é: o princípio da sabedoria é temer a Deus a todo tempo. Eu vejo que a terra tem passado por uma aflição muito grande pelo pecado, de muitos homens, muitas nações, que tem homem que casa com 20 mulheres, tem 20 esposas, 40 esposas. E como eu vejo que tem pessoas, até no meio artístico, como cantores ou atores, que têm casado com várias vezes, várias mulheres trocando, às vezes todo ano troca de mulheres. Mas eu quero dizer para você que esse mandamento é para toda alma vivente, que Deus deixou em Gênesis capítulo 22, no capítulo 2, versículo 24. Quando Deus une uma só carne, é osso do seu osso. Então, quando você une só uma mulher, é uma só carne. Em Mateus capítulo 19 fala que quando Deus une, o homem não separa. Eu quero dizer, nós não podemos quebrar a aliança todo dia, trocar de mulher com troca de roupa. Nós não podemos, porque nós temos um rei espiritual que veio ensinando. Jesus foi com preço de sangue para ensinar toda a humanidade. Para ensinar toda a humanidade ter um caráter com Deus, ter um caráter de Cristo. Eu venho dizer para você, esse livro é para governante, é para atores de televisão, cantores, lavrador, toda alma vivente, que é Isaías capítulo 45, versículo 22. 23, que ele falou que jurou pela sua justiça, que todo joelho se dobrará diante de Cristo, toda língua confessar que só o Senhor é Deus. É todo o universo, todo homem que tem língua tem joelho. Tu vê que Deus, domínio de Deus, tanto na vida humana, que Deus tocou na Torre de Babel, que era uma só língua, cada nação fala sua língua diferente, Deus deu o poder do homem interpretar a língua do outro. Deus tem governado a terra da forma da sua profecia, da forma que é projetado o teu reino. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 11, eu vou ler até o 8, depois eu vou ler o versículo 34. Vamos lá. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sondonias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão, e a vós doutra maneiras perverteram o povo, o coração, para seguirtes os seus deuses. A estas se unido Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarotes, deusas dos Sidônios, e em segmentos de Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos de Deus, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi
seu pai. E então edificou Salomão um altar, queimou as abominações dos moabitas e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloques e abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, e as quais queimavam incensos e sacrificavam aos seus deuses. Vamos para o 34. Vamos lá. E porém não tomareis nada deste reino da sua mão, mas por príncipes o ponho por todos os dias das suas vidas, por amor de Davi, meu servo, a quem elegir, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Glória a Deus por essa palavra. Eu venho mais uma vez, em nome do Senhor dos Exércitos, deixar essa mensagem para povos, língua. Esse era um rei, eu estou falando de reinado, homem que Deus ungiu na terra para ser uma referencial com o caráter de Cristo, com o caráter de Deus. E eu vejo que eu prego às vezes falando sempre sobre os mandamentos, porque os mandamentos, Israel ia catar os 10 mandamentos e corrigindo aquelas nações que adulterava, que matava, que furtava, que desonrava teu pai, tua mãe, aquela nação que não queria saber do seu Deus, que cobiçava a mulher do próximo, aquela nação que mentia, aquela nação que não queria saber do seu Deus nem do seu próximo, e que não invocava o nome do Senhor, seu Deus, e que fazia ídolo e que profanava o seu santo sábado, que no sábado foi tirado todo o jugo, que ele veio arrancando da terra o jugo do sábado. Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos dizer para você que esse homem, Salomão, aqui fala aqui, das nações, para ele não dar nações, o que o Senhor tinha dito, os filhos de Israel não entrará a elas, e elas não entrará a vós. De outra maneira, perverteram os vossos corações para seguirtes os seus deuses, e se uniu Salomão com amor. Deus falou para ele não pegar mulher ímpia, mulher de outros deuses estranhos, pessoas que curvam diante um Deus que não é reconhecido pela Bíblia, e mais adoração a outros deuses que não leva ali adoração à divindade. E como eu vejo muitas pessoas, às vezes, até no meio cristão, sabendo que tem um manual, às vezes ele vai buscar casamento lá com o ímpio, como Salomão fez aqui, buscou buscou ter muitas mulheres, e Deus já tinha dado casamento, já tinha dado mulheres da tribo. Mas eu vejo que essa palavra o homem vem contendendo com o seu Criador, desde de Gênesis, que Gênesis capítulo 2, versículo 24, que Deus fala que quando a varoa une o varão, ambos é uma só carne, osso do seu osso. E Jesus fala, quando Deus, em Mateus capítulo 19, quando Deus une um homem, a sua carne, o homem não separa. Aqui que eu vejo, há tantas transgressões que Deus chamou Davi, chamou Moisés, vem chamando todos, profeta, chamou Salomão, os filhos de Eli, chamou Samuel, chamou todos, pecaram como ímpio, se associando ao mundo terreno. O filho de Eli prostituía no templo, o filho de Samuel pegava suborno, porque eles são juízes, aqui nós estamos falando de um reino, porque esse livro era aberto para corrigir as nações e o povo ímpio. Esse livro era aberto, porque tinha a arca da aliança, a tábua da aliança, e ali o sacerdote, o rei, ministrava para todos os povos, para toda a língua. Então não é diferente, Deus não vai fazer esse livro está em cada casa para você vir atentar para os mandamentos de Deus. Que você não pode furtar, não pode alterar, não pode fazer. Deus estranho. Eu atento que essa palavra vem para todos os governantes, todos os povos, toda a língua. E não é diferente, que Deus vai trazer juízo a obras boas e obras más. Mas nós temos que saber que, quando nós arrependemos do nosso pecado, saber que nós somos
gerado do pecado desde Adão e Eva, que Adão é o pai da nação e Eva é a mãe. Mas Jesus veio falando que ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu quero dizer, falar para você, olha aqui, você vai olhar em qualquer livro, não vai encontrar o que está escrito aqui no capítulo 11 de Reis, versículo 3, que ó, e tinha 700 mulheres e princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Tem país aí, tem homem que tem 40 mulheres, tem homem que aí igual tem homem que se casa várias vezes, como Salomão casou. Mas eu quero dizer para você que você tem um Senhor, o dono da sua fôlego da tua vida. Deus deixou esse livro em cada casa para você despertar e buscar. Porque Salomão amou muitas mulheres. Mas a palavra de Deus fala que Salomão, ele fez mal aos olhos do Senhor. Ele fez mal. Porque o homem, quando vai à prostituição e vai buscando os prazeres carnais, ou que seja atores de televisão, ou que seja cantor, ou que seja toda alma vivente da terra, lavrador ou cientista, isso é para toda alma vivente. Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos dizer que Deus quer um conserto com a terra, principalmente começando com o pregador. Porque eu sou falho, eu sou pecador igual a todos, mas nós não deixamos, nós deixamos a prática do pecado, mas nós falhamos. Mas porque a palavra de Deus fala, o salário do pecado é a morte. Sabe o que é a revelação que quer dizer? Que você, pelo teu pecado, você é homicida de você mesmo, que Deus falou para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem tem comido, tem vivido, se contaminado. Há outros deuses estranhos, não vão tentar ouvir a voz do seu Senhor. Então eu vejo aqui no 34, ó, porém não tomarei nada destes reinos da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi e o qual agradou os meus mandamentos e os meus estatutos. Então Deus, Davi, ao tempo que estava com a aliança, ele agradava a Deus. Por mais que a linhagem de Davi que aconteceu na família dele, o filho se levantou contra ele, o irmão estrupou o outro, a irmã, outro irmão matou o outro. Não tinha uma referencial com o céu. Nós vemos que Davi, o Saul consultou a outros deuses estranhos, a feiticeira. Tu vê que todo homem pecava como fosse ímpio. E Jesus veio com a nova aliança, nos ensinando que nós temos que se afastar do pecado, afastar de ensinamento carnal e olhar para ele, que ele é o caminho, a verdade. Ele não postou diante de nada. Ele é o nosso rei, ele é o rei do universo, ele veio para te ensinar. Mas eu vejo que essa palavra, Deus tem falado no meu coração, para te arrepender dos maus caminhos, do nosso pecado. Eu vou fazer uma oração aqui em nome de Jesus, para que Deus venha repreender todo espírito das trevas. Deus, em nome de Jesus Cristo, repreende todo espírito de prostituição, de cobitar homem com homem, mulher com mulher. Todo espírito do homem se casar várias vezes, repreende esse espírito. Meu Pai, o Senhor feriu a terra. O Senhor feriu toda alma vivente, que a terra geme na enfermidade. Pai, é praga de mosquito da dengue. O homem está preocupado com tantos tipos de praga que tem na terra, que não está nem escrito no teu livro. Mas eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor lhe possa, Pai, nos perdoar os nossos pecados, perdoar o pecado do Brasil e do mundo. Arrancar esse demônio de derramador de sangue. Arrancar esse demônio que está de furto. Porque a furto entristece o coração do Senhor dos Exércitos. Vem o reino do teu Filho amado Jesus Cristo. Como está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, para nós refletir no nosso coração. Que o Senhor é Deus do céu, Deus da terra. Reina sobre a vida dos carnais. Repreende todo espírito, meu Pai, de rebelião, seus mandamentos, suas leis, seus ensinamentos espirituais. Vai todo Oriente Médio, que o homem casa com várias mulheres, 40 mulheres, com várias mulheres. Repreende, Pai, que venha a ser uma só carne, que venha a ser um só povo, um só Deus, um só buscar. Pelo nome de Jesus, cai por terra todas as trevas, todo espírito, meu Pai, da morte, todo espírito de enfermidade. Cura todos aquele que está com a AIDS, aquele que está enfermo. Mas faz então despertamento, meu Pai, tira a cegueira do mundo. Venha o seu reino pelo nome de Jesus. Amém, amém, amém.